Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Começando mais uma live aqui do Elo 21. Pronto, a Priscila já entrou. Pri, precisa só que você solicite para participar, que daí eu consigo colocar você na live. Se aparece aqui a sua solicitação. E você tem que estar do seu celular, tá, Pri? Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Como vocês estão? Deixa eu ver aqui se deu certo. A gente está só esperando a Priscila entrar. Deixa eu ver, Pri, se eu consigo colocar você. Pronto. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Quem tá chegando? Olá, tudo bem? Olá, boa Tudo tarde. bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Deixa eu... Me fala um pouquinho, o áudio meu tá bom? Tá bom, Porque eu tô com o microfone novo aqui, funcionou bem, né? tá Então, joia. bom. O seu também tá ótimo. Então, ótimo. Vamos esperar um pouquinho só mais, que já tá dando 5:30. A gente espera um pouquinho mais o pessoal entrar. Tudo bem, pessoal? Todo mundo tá dando um oi. Ótimo, deixa eu só conectar aqui também para poder ler as mensagens. Deixa eu deixar aqui também conectado, que eu tô com o computador aqui do lado. Deixa eu entrar aqui também. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bom, Paula? Boa tarde. Minha luz tá escura ou vocês Deixa estão eu... me vendo claro? Porque tá me vendo clara? Não, tá muito Pra mim escuro. tá bom aqui. Ah, então tá Não, pra mim bom. tá legal. Aqui eu tô vendo tá super bem. Ótimo, que aqui eu consigo ver as mensagens também sem mexer no celular. Aqui fica um pouquinho mais fácil. Deixa eu ver. Pronto, tô com o chat aqui. E aí, pessoal que tá chegando, tudo bem? Boa tarde, Cláudio. Ei, tudo bem, Claudete? Tudo bem? Tudo bom? Ótimo, pessoal. Vamos dar só alguns minutinhos para a gente entrar. Ah, Kátia, tudo bem, Kátia? Deixa entrar todo mundo. Dá o período das 5:30, a gente já começa. Perfeito. A gente já se apresenta Sim. e a gente começa a partir daqui. Hoje a gente encerra a nossa última live, né, do mês das mães. Então a gente encerra com um chave de ouro. Quem não assistiu ainda, a gente está com as outras lives, todas estão gravadas no canal do YouTube. Para quem não segue ainda o YouTube, a gente tem gravado todas essas lives lá. Então quem quiser acompanhar, foram lives bem legais, foram ótimas lives. Nós estamos com as mães, né? Então foi bem interessante. Para quem não assistiu ainda, vale a pena. Dá mais um minutinho só. A gente já começa. Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Boa tarde. Como que tá? Mais um minutinho e a gente já começa. A gente se Combinado. apresenta e aí o pessoal vai chegando, né? A gente vai conversando conforme o pessoal vai chegando. E para vocês que estão aí, para vocês tá boa a recepção do áudio, da imagem. Se tiver alguma coisa, falem pra gente, tá? Hoje vai ser uma coisa bem interativa, vai ser dinâmico. Então, vai tendo dúvidas, a gente quer que vocês contem um pouquinho da experiência de vocês, falem um pouquinho de momentos, de questões que vocês passaram. Hoje é um dia da gente compartilhar um pouco de experiência com todo mundo. Com Então, certeza. quem tiver, né, coisas para falar, né, Pri, vamos aproveitar que estão todos aqui em Sim. casa, né? Então, ótimo. A gente já pode começar, né? Depois a gente também vai estar gravado para a gente não deixar muito tarde para o pessoal. A gente começar no horário que a gente tinha combinado, né? Então aqui, hoje a gente vai para o nosso último episódio, a nossa última live no mês das mães, né? Depois a gente retoma a nossa rotina das lives. Então foram lives que a gente fez no Instagram para ter um acesso maior de todo mundo. Obrigado que confirmou que está tudo bem o áudio. Ótimo, obrigado. E então hoje é uma última live, é uma live que a gente optou por fazer de maneira mais prática, falar um pouco mais do dia a dia, conversar um pouco mais de maneira mais direta com todo mundo, né? Sobre esse mês que o tema do Elo foi a gente falar das pessoas que cuidam, né? Aproveitar o mês das mães para falar de cuidar de quem cuida e da importância da pessoa se cuidar, da importância da pessoa ter esse olhar para si, para estar bem, para cuidar dos outros, né? Então, a gente teve essa dinâmica durante o mês, tivemos algumas discussões sobre isso. O Elo, a gente fez alguns eventos lá para quem passou em atendimento no Elo, também teve a oportunidade de conhecer algumas terapias, então foi bem legal. Então, hoje, para a gente uma pessoa que já é da casa, então a gente está hoje com a Priscila, que vai falar um pouquinho dela, vai fazer a autodescrição, e hoje a gente vai falar um pouco desse cuidado, né, do cuidar de quem cuida. Então a gente quer, durante a live, que quem tiver experiências, quem teve momentos que queira compartilhar e queira passar para a gente, hoje é um momento a gente deixar registrado aqui material para outras mães poderem acessar e às vezes ter ali uma ideia ou ter uma iniciativa ou de ter uma sugestão de algo que ela pode fazer para melhorar
a vida dela e o dia dela como mãe, tá? Então, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Alexandre Ferreira, sou endócrino pediatra do Elo 21. Eu tenho pele clara, cabelo castanho, olho castanho. Eu tô com uma camisa social cinza e no fundo eu tenho algumas fotos das minhas filhas, tenho uma estatuazinha e um fundo de parede branca. Eu queria que a Priscila falasse um pouquinho dela e se apresentasse também. Olá, me chamo Priscila Budi, sou fisioterapeuta. Estou agora também com o pessoal da Elo 21, que eu tenho muito orgulho dessa família, que eu falo que é uma família, todo mundo ali se torna uma família. Eu tenho pele clara, cabelos castanhos com luzes, estou com uma blusa clara, meu fundo ele é branco, totalmente branco, com um pedacinho de madeira aparecendo. E Legal. eu vou Então, falar, eu acho legal também falar um pouquinho sobre mim, né, Alex? Assim, sim, sim, sim. Sim, acho eu, legal, para todo mundo também te conhecer e falar um pouquinho da sua história, né? eu tenho duas filhas, sou casada, tenho duas filhas, a Valentina e a Isabela. A Valen tem 9 anos, ela tem que ter 21, e eu tenho a Isabela, de 5 anos. E para mim foi um convite muito legal esse que a equipe fez de estar participando aqui dessa live para falar um pouquinho do nosso dia a dia como mãe. E o que a gente pode trazer de cuidado para a gente, não só pensar nos nossos filhos, mas trazer também um autocuidado, um olhar para nós. Não só ficar naquele cuidado de você deixar você para ficar só cuidando da criança. Então, eu acho isso muito importante, porque isso dá um resultado gigantesco para os nossos filhos. Perfeito, né? E uma coisa que a gente percebe no dia a dia, né, nas terapias e quando a gente está abordando o paciente, não tem um paciente ou não tem uma criança que evolui bem se a família não está bem, né? E acaba tendo uma sobrecarga muito grande para as mães, né? Então, para a mãe acaba tendo uma sobrecarga muito grande. Então, por isso que a gente vai abordar um pouco desse tema hoje e vai falar de coisas práticas do dia a dia. E por isso que a gente pediu para você participar da live, porque você tem super voz sobre isso e trazer a experiência sua, né? Para a gente falar um pouco e comentar de algumas coisas que talvez as mães não percebam, ou de recursos que elas têm, às vezes, ali acessível para poder melhorar a qualidade de vida delas, porque a gente vai ter. Os filhos vão estar muito melhores se as mães estiverem bem, né? Então, quando você tem uma mãe que às vezes está desestruturada, ou muito cansada, ou ainda não se reencontrou depois daquele momento da notícia, depois do momento das informações, né? Essa criança não vai ter uma boa evolução, né? Então, a gente conversar um pouquinho sobre isso, para que a gente dê algumas dicas e fale um pouco da experiência de todo mundo, né? Então, assim, hoje vai ser uma coisa bem dinâmica, mas a primeira coisa que eu queria que você falasse um pouquinho é da importância do assunto, né? Porque a gente percebe em muitas famílias que às vezes a criança chega, a criança não está bem, e quando a gente avalia a família toda também não está bem, né? Então tem todo um período que eu falo sempre que os períodos dos 2 primeiros anos são os mais complexos, né? Os 2 primeiros anos de vida do bebê, quando o teu bebê tem uma síndrome ou tem alguma condição ali que demanda um aprendizado, um conhecimento sobre a condição de base. Esses 2 primeiros anos eu tenho que aprender sobre as terapias, eu tenho que aprender sobre a condição do meu filho, da minha filha, da família, e aí depois disso que a pessoa consegue ter um olhar de volta para si, para o casal e para o restante da família, para poder caminhar, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da importância desse tema e o que você percebe no dia a dia, na rotina sua, nas terapias. Então, a gente tem, como eu atendo também muitas famílias, eu percebo dois momentos. Então, um deles eu faço parte, né? Então, tem aquele momento que a família descobre na gestação. Então, Uhum, ela parece que são, assim, né? Depois dos 3 meses ali, ela descobre. Então, ela tem 6 meses, parece que para descobrir o mundo, né? E que não é bem assim, né? Acha que é assim, mas acaba não sendo bem assim. Então, ela acha que uhum, em 6 meses ela vai saber tudo sobre T21, que, enfim, que a gente vai ter o controle disso, que procure profissionais e tal. Não é assim. E a gente tem a outra família que eu faço parte, que é a hora da notícia após o nascimento. E aí eu falo que nesse momento que eu fiz parte, então eu posso falar com propriedade, eu falo que é a morte de um filho e o nascimento de um novo filho. Então você tem a morte daquela criança que você fez toda uma projeção e o nascimento de uma nova criança. E esse nascimento de uma nova criança, comigo, como que foi? Eu, na hora que eu recebi a notícia,
eu me choquei pelo jeito que a notícia chegou até mim, né? Do jeito que foi passada a notícia para mim. Mas na hora eu só queria acolher muito a Vale. Então eu não tinha tempo na minha cabeça, por eu já tinha alguns conhecimentos, então eu não tinha tempo a perder. Então eu sabia que se eu ficasse muito bem, ela ia evoluir muito bem. Então eu confortava meu marido e tinha a questão de estar ali com ela e de transmitir amor, carinho e muita dedicação a ela. Era o que eu queria. E os 7 primeiros meses foi algo assim que eu falava que eu não ia nunca mais voltar a trabalhar. Então, que eu não ia mais trabalhar, que eu não queria mais voltar a trabalhar, que eu não ia. E, de repente, eu me via pesquisando cursos e meu marido, mas você não vai voltar a trabalhar? Não. Aí eu fechava o tablet. Aí, de repente, quando eu me vi, eu tava de novo e falei, não, eu vou voltar a trabalhar, porque é isso, né? Eu acho que eu não preciso, para mostrar o meu amor, ser 100% mãe. Isso não está me fazendo feliz dessa forma. Porque eu acho que é isso, sabe? A gente tem que buscar o que traz felicidade interna nossa, pessoa. Não que vai deixar aquela criança feliz ou não, porque se você não tá bem, você não consegue trazer esses benefícios para a criança. E aí surge ansiedade, aquela ansiedade, muitas vezes a ansiedade da criança está relacionada com as mães, com os pais ou até com o casal. E eu acho muito importante eu sempre levo na minha vida uma tríade, que em primeiro lugar vem minha saúde, em segundo família, a minha família, em terceiro meu trabalho. Eu acho que quando a gente consegue setorizar isso de uma certa forma e tentar manter isso na nossa vida, óbvio que a nossa vida faz, né? Ela não é linear, graças a Deus. Então, a gente tem os picos daqueles momentos que a gente precisa pensar mais, de repente, um pouco aqui, vamos interagir mais no trabalho agora, mas não esquecendo desse patamar, eu acho que isso traz muita harmonia para dentro de casa. E Uhum. principalmente com o parceiro, né? Porque não é só a criança quando a gente fala da família, né? Dar atenção ao marido, àquela pessoa que está do seu lado. Isso faz muita diferença. Porque as coisas não se excluem, né? Quando você, como mãe ou como pai, está cuidando de você, você está cuidando do seu filho, né? De forma indireta, porque você precisa estar bem. Então, aquele investimento de tempo, de atenção, não é uma falta de investimento, eu estou tirando do meu filho, né? Na verdade, você está investindo nele, porque é uma coisa só, né? É uma coisa uníssona, né? Essa troca entre mãe e filho é uma coisa única, né? Então, não pode ter culpa nisso, né? Às vezes, quando eu vou tomar aquele tempo, ou porque eu preciso para o trabalho, muitas mães precisam trabalhar, né? Até a gente recebeu uma mensagem legal aqui da Rita, falando do segundo Congresso Nacional dos Amores Perfeitos, né? Então fica a dica aí, tá nas mensagens quem quiser ver, que fala sobre isso, sobre mães que trabalham, né? Então às vezes fica essa questão da culpa, ou porque ela precisa trabalhar, né? Então muitas mães precisam trabalhar, ou fica a culpa às vezes porque ela está disponibilizando aquele tempo para o cuidado dela mesma, né? Então, Sim. poxa, então fico com a culpa porque eu deveria estar fazendo algo para o meu filho, e quando eu estou fazendo algo para mim. E não é esse pensamento, né? Quando ela está fazendo algo por ela está fazendo algo pelo filho, porque o filho precisa dela bem, né? Então isso é muito interessante quando você muda isso, né? Você muda esse mindset, né? Porque demanda um tempo sobre isso, porque existe em muitas mães, a gente percebe isso, às vezes uma anulação, né? Uma anulação de si ou do conceito dela ali, como mãe ou como mulher ou como alguém que tá trabalhando, né? Então essa reconstrução também acontece na mãe, né? Você tem que reconstruir o filho, mas você tem que reconstruir a mulher, né? Eu tenho mãe que, por exemplo, às vezes a gente está conversando, se sente culpada de ir no cabeleireiro fazer o cabelo porque podia estar naquele momento, mas assim, você não está bem com você, então você precisa se cuidar, né? Não é só. Uhum, E eu acho assim, no começo, né, aqueles 2 primeiros anos, como você mesmo disse, é muito tumultuado, porque são muitas terapias envolvidas e, ao mesmo tempo, uma rotina para a família diferente, porque existem muitas lições de casa, né, que os terapeutas acabam passando uhum. para a família. Então, tem que ficar assim, agora faz assim, aí tem que ver como come, aí põe sentado, agora deita, agora de bruço, aí rola, aí agora vamos fazer isso. Então, Muita assim, informação para gerenciar, né? muito. Então parece assim, nossa, não vai acabar nunca.
E eu não tenho tempo para mim. Uhum. Não, tem. E assim, seja 10 minutinhos, começa, tudo tem um começo. Ninguém precisa começar no nível mais hard, né? Mais forte. Uhum. Começa lá embaixo. Então, assim, pega 10 minutos enquanto a criança está na terapia, usa um aplicativo, coloca lá um foninho de ouvido, faz uma meditação, ouça uma música que você gosta. E eu acho que isso traz tanta força, tanta energia, o fato de você falar assim, o que que eu gosto? Né? O que vai me fazer bem agora? Porque às vezes a gente pega um celular dentro de um lugar de reabilitação e fica no celular, ai, passou o tempo. O que que você fez? Você não fez nada. Ficou vendo vídeo de fofoca ou Uhum. vendo, né, notícias que não tem, vamos dizer Uhum. assim, simbologia nenhuma naquele momento. E às vezes a pessoa que está ali também do seu lado podia ter trocado informação com você. Então, eu acho Uhum. que não é, é uma oportunidade que a gente às vezes tem de estar num lugar e trocar informação com o outro, de estar ali, observar, conversar. Às vezes uma troca é super legal. Tem tanta coisa acontecendo e a gente às vezes não dá atenção. E, e uma outra coisa também que eu acho legal, né, que nem aqui eu tô lendo agora, né, essa mensagem, né, que precisamos ter uma rede de apoio para a gente se apoiar. Sim, a gente precisa ter uma rede de apoio, né? Que existem esses grupos, mas às Uhum. vezes nos grupos a gente tem que saber também filtrar, porque às vezes o grupo traz mais poluição do que informação. Então, mas quando a gente tem um momento para nós, porque acho que o que falta, quando eu começo a conversar muito com as famílias, porque geralmente quando eu atendo a criança, eu gosto de atender a família. Então, quando a gente tem esse contato, a gente vê o que falta é aquele autocuidado, aquele olhar para si. De repente falar assim, me fala três Uhum. coisas que você gosta, sem ser comida. A pessoa às vezes para, leva um susto, porque ela não espera, né? Ai, peraí, o que que eu gosto? Né? Como assim? Uhum. É a Então, questão do reencontrar, né? Agora, na questão da rede de apoio, talvez ali também que ela falou, é a questão também da família, né? Então, essa questão da mulher conseguir parar e cuidar de si, depende também muito da estrutura que ela tem, né? Então, algumas famílias você tem as estruturas dos avós, ou você tem uma irmã, um irmão, alguém que dá um suporte nessa estrutura, às vezes tem o marido, nem toda a família, às vezes a mãe está sozinha, ou o sim, pai está sozinho, né, com a criança. Então, a questão de estrutura é bastante importante. Então, assim, cada família tem uma realidade, né? Também a gente, às vezes, não vai se sentir culpado, porque às vezes o tempo é muito pouco, né? Mas hoje o que a gente vai falar aqui é dar algumas dicas, algumas sugestões de como fazer uma manutenção desse tempo, né? Porque isso é importante, né? Então acho que aqui o que fica de mensagem, a primeira mensagem que é muito interessante, que algumas mães esquecem às vezes você precisa de um pouquinho mais de ferramenta, né? Então, e isso não é um demérito. É muito difícil, é um momento muito delicado, que às vezes para a pessoa se estruturar por ter que fazer essa reconstrução do filho, tem que fazer essa reconstrução da rotina, essa reconstrução do relacionamento, né? Muitos relacionamentos ficam super abalados quando vem sim, a notícia do bebê com trissomia 21, né? Então, sim. como você tem que ter ferramentas para lidar com isso, é um momento que você não viveu ainda, né? Então, quando você passou por isso, foi a primeira vez. Você não tinha passado por isso ainda, né? Então, o que acontece é que se eu não tenho ferramenta para lidar com aquilo, eu acabo lidando de maneira muito pior. Então, Uhum, quem às vezes me ajuda nessa ferramenta, às vezes uma estrutura de amigos ou quem está perto, ou lembrar também que tem terapeutas focados nisso, né? Não é exato. nenhum demérito a mulher às vezes procurar ajuda nesse aspecto. Que é procurar ajuda de que aspecto? Não é, não estou dando conta, eu quero que alguém faça por mim. Onde o terapeuta entra muito bem, né? O terapeuta te ajuda a encontrar em você ferramentas para lidar com aquela situação. Assim como existem terapeutas que são especialistas em luto, né? Existem Sim, terapeutas que são especialistas em condições crônicas, de doença crônica, terapeutas especializados em relacionamento. Então tem pessoas que estão focadas nisso. E é legal, porque às vezes ali você tem ferramenta para trabalhar aquele momento que você está passando e você consegue descobrir que você tem condição de lidar aquilo de maneira muito melhor. Então, acho que essa é uma grande dica, né? Lembrar que existe esse apoio. Então, da mesma forma que você está levando o filho ao terapeuta para fazer a terapeuta motora, a terapia fonoaudiológica, cognitiva, existem terapeutas que dão suporte para a mãe, para ela buscar ferramentas nela e talvez ela trabalhar melhor, porque às vezes falta um pouquinho de trabalho ali de você trabalhar com conceitos da forma que ele elaborou aquela gestação que ela soube antes que o filho tinha trissomia 21, ou depois do nascimento do filho, mas ela precisa ali de um pouquinho só de questões para serem resolvidas e a coisa deslancha. Quer falar, pô, agora eu tenho isso bem estruturado em mim. Agora eu tenho, às vezes, uma notícia, mas abalar alguém mais da família, né? Os pais, os avós da criança não aceitam isso bem, né?
e aquela mãe fica angustiada com aquilo, porque ela tem que gerir a questão do filho, mas também tem os pais dela, ou o E sogro e a sogra, que não aceita. E às vezes você dá uma ferramenta, ela consegue abordar isso com os avós, ou ela consegue estruturar isso bem dentro dela, e a coisa flui. Então você tira principalmente as culpas da frente, né? Então você vai tirando as culpas, vai tirando aquela carga desnecessária que a gente carrega, e consegue focar no mais importante, que é o bem-estar da criança e dela mesma, né? Então acho que isso é muito legal, né? Tem aqui, falando do CNP de idade, do projeto Laços, né? Que é muito legal. Então assim, você tem essa estrutura, então é legal procurar. Isso é um ponto, né? Agora o outro ponto é esse que você está falando, né? Às vezes tem dicas e tem situações que você pode lançar mão de recursos, né? Você estava falando uma dessa, né? Que é a questão do momento da espera nas terapias, né? Então, às vezes, as mães ficam muito tempo na terapia. E você já deu duas sugestões ótimas, né? Então, poxa, se eu estou ali esperando o filho na terapia, eu tenho ali 1, 2 horas, às vezes 2, 3 vezes por semana, né? De momentos que eu posso aplicar algo ali para mim. É um momento que a pessoa pode estar fazendo, às vezes, vendo alguma coisa que ela gosta de um curso, né? Ali tem uma questão que você pode estar, igual você falou, coloca um fone de ouvido e vejo aonde eu estou na clínica fazendo a terapia do meu filho, será que ele tem um espaço reservado para fazer uma meditação, para fazer um trabalho de mindfulness? Será que eu tenho um espaço para me alongar, por exemplo, ou fazer um trabalho comigo de yoga ou de algo assim? Será que na própria clínica não tem algo que eu possa fazer? Né? Igual, por exemplo, lá no Elo. A pessoa está com o filho na terapia e a mãe consegue fazer um reiki, consegue fazer uma microfísio, consegue fazer um ILIB. Então, será que eu tenho essa reiki, preocupação né? de, às vezes, aproveitar esse tempo, fazer um reiki? Então, será que eu tenho essa preocupação nesse momento que eu estou ali, de aproveitar de outra maneira? Então, em vez de ficar, às vezes, passando no Facebook ou no Instagram para ver de forma corrida aquilo rolar, será que eu posso parar e assistir um show ou um filme que eu estou um tempão esperando para assistir? Será que eu posso ter esse momento? Então, ali, o momento da terapia tem muita coisa legal, né? Então, acho que, não sei Tem. se tem mais dicas ou coisas para esse momento, que eu acho que é coisa legal. Deixa eu só ver as mensagens aqui enquanto isso. Tá, não, e eu acho Não, mas legal, pode falar. eu gosto muito de usar agenda, seja no celular, nesses momentos, porque assim, eu falo que a vida das crianças tem muitas demandas. Então, quando a gente pega uma agenda e aí você fala, nesse momento da terapia, sei lá, da fisioterapia, meu filho vai para físio, mas e eu? O que eu vou fazer nesse momento? Ah, eu vou assistir a Uhum, live que o Dr. Alex acabou de falar, a primeira live de maio. Então, assim, você colocou, vai e assiste. É muito importante a gente trabalhar, eu falo, tentar não procrastinar. Então, assim, trabalhar uhum, com fatos. Você vê, você já escreveu, então não deixar aquilo para trás, colocar objetivos para que a gente consiga atingir aquelas metas. E são metas muito simples e que quando a gente vai vendo, nós vamos conseguindo atingir outras coisas que vão agregando na nossa vida e que a gente não se dá conta de coisas que acabam sendo tão complexas e se tornam tão simples pelo fato de você estar se olhando mais. Porque quando você faz isso, isso reverbera, isso se torna nítido, não é só para você. As pessoas começam a perceber. Então você começa a uhum. transmitir isso para os outros e principalmente para o seu filho. Que eu acho que Principalmente para ele. é aquele centro, né, que a gente mais quer. Uma coisa que eu gosto muito também de usar que eu gosto muito, né? Que eu acabo me apoiando bastante é com óleos essenciais. Então, eu acho que é uma forma também super prática. Lá no Ela a gente tem a Thalita, que dá umas consultorias super legais também, que eu acho que é bacana, né? Uhum. Para quem tá lá, como você mesmo disse, às vezes pode conversar com ela ali. E é algo que você pode fazer, porque trabalha a parte emocional, sua parte física, e é algo tão simples. O fato de você cheirar, né, um óleo, a gente sabe o poder que isso tem, então que você pode agregar mais ainda para trabalhar coisas que às vezes você não está conseguindo trabalhar sozinha, e mesmo na terapia você pode Uhum. potencializar aquilo. Então, eu acho também muito interessante. Não, isso é legal que você tocou num ponto que é muito legal, né? Que assim, é a questão dos recursos que a gente usa hoje para as crianças ou para adultos que tem T21, e a mãe poderia estar usando para ela, e não usa, né? Porque Não, para ela aquilo é um recurso, não, é para o meu filho que tem T21, mas não é para mim. E isso é muito interessante, né? Porque o recurso está lá, ela conhece, ela vê o benefício no filho, mas ela nunca pensou em usar para ela. Então, às vezes tem muitos pais que falam, nossa, fiz aromoterapia para o meu filho, foi ótimo, ele está dormindo melhor, melhorou a ansiedade. Putz, legal, você fez para você? Você passou em consulta? Você passou para avaliar que a aromoterapia, o que ela poderia te trazer? Putz, não, nem pensei nisso, estou fazendo para ele, mas e para você? E a mesma coisa com o reiki, a mesma coisa com a sim, microfísio,
A mesma coisa com o REAC, a mesma coisa com as massagens. Então é interessante isso, né? Porque você tem, às vezes eu tenho até a terapia com as terapeutas, com a psicóloga, né? Então com a psicóloga, com a psicopedagoga. Poxa, meu filho tá com a psicóloga, foi super bem a terapia com ele, tá indo bem. Poxa, legal, você tá fazendo terapia também? Porque é algo interessante, porque dá o recurso, né? Então Sim. isso é muito legal porque, e é aquela coisa que você falou também que é muito legal, que é essa questão da pessoa do se conhecer e se encontrar ali, que é a questão de não esperar de alguém que venha isso, né? Então assim, poxa, eu não estou esperando que isso venha do meu parceiro ou da minha parceira. Eu não estou esperando que isso venha de fora, né? Então eu sozinho estou me descobrindo, estou buscando isso para mim e estou me cuidando. Então isso é muito legal, né? Porque a pessoa se descobre, tem ferramentas e vai buscar para não ficar esperando isso vir de fora. Porque quando a gente fica esperando isso vir de fora, não vem, né? A gente tem que cuidar de si, né? Então acho que isso é legal, porque você está no momento que você teve que aprender muito a cuidar do outro, que é o filho que chegou, né? Então em algum Sim. momento você se estabiliza e volta a cuidar de si. E acho que essa mudança de chave que a gente vê nas famílias, e a gente vê como as crianças melhoram, né, sobre isso. Porque esse é o ponto, né? A mãe vai estar melhor, mas também a gente percebe na prática que os nossos pacientes, as crianças que a gente acompanha, elas ficam muito melhor, né? No momento que a mãe muda essa chave e ela entende esse cuidado global que ela tem que ter com ela para ter um cuidado melhor com o filho, né? O equilíbrio chega. E a gente sabe, assim, que nutrição é importante, né? A parte da alimentação, atividade física, é super legal, mas não para só aí. Não é Uhum, isso, porque você pode estar fazendo atividade física, mas você faz porque o médico me obrigou, porque eu preciso fazer por conta, sei lá, do meu colesterol, da minha uhum, glicemia, tenho diabetes. Legal, tá fazendo atividade, mas e o seu olhar para você? Eu acho que é um pouco disso que a gente uhum. vem falar aqui, né? Porque não é só, é você se olhar e falar assim, bom, a minha dica é o que eu gosto de fazer, eu vou buscar isso, eu vou trazer. Aí, isso é uma coisa legal. Tem uma Que é a mãe, coisa que a gente estava falando agora, né? Que é a coisa do assim, esse mês ou essa semana, o que eu fiz para mim, né? Que é essa coisa do que eu gosto, ou que me satisfaz. E não ter vergonha disso, não achar por culpa, né? Então, isso é uma coisa que acho que fica mais um recurso aqui, né, dessa live, que é, você para pelo menos uma vez por semana e tenta recordar, fala, essa semana, o que eu fiz essa semana para mim? E quando a gente fala, eu fiz para mim, não é tipo, eu fiz uma viagem, ou eu comprei uma roupa cara, não é isso. O que eu fiz para mim, só por mim, porque eu gosto disso. Então, às vezes é uma comida que você gosta de fazer, às vezes é um hobby que você gosta de se dedicar, às vezes é como você falou, né, ir ao cabeleireiro, ou encontrar uma amiga que você não vê há muito tempo, ou ligar para uma amiga que exato, você não conversa há muito tempo. Então, poxa, o que eu fiz essa semana para mim? Se a gente tem esse hábito de parar e recordar, e a coisa sem cobrança e sem culpa, né? Assim, poxa, eu não consigo fazer nada, ou meu marido não fez nada por mim, né? Mas aquela coisa de, olha, o que eu fiz por mim, sem precisar de ninguém. Então, exato. e naquela, porque isso não está nos protocolos de T21, né? A propósito, o último protocolo até que melhorou muito essa questão da família, né? Do cuidado da família e como é importante. Sim, Mas isso não tá, né? E deveria estar também, né? Poxa, o que você fez para você desde a última vez que a gente conversou? Ou o que você fez que satisfaz? E se você não tem esse cuidado de parar uma vez por semana e pensar nisso, você entra no automático, né? E quando você vai ver, passam-se meses, passam-se anos, e você em nenhum momento aí você até esquece o que é aquilo que te traz prazer, né? exato. Tem uma família que eu tô cuidando e eu achei tão bonito. A mãe, a semana passada, me trouxe falando: ai, Pri, a gente começou agora a fazer aulas de skate. Então, Uhum, ela gostava quando era mais nova e ela resgatou isso junto com a terapia dela, né? Com os tratamentos, ela viu a necessidade do olhar dela. Então, ela viu que se ela fizesse algo nesse sentido para ela, aquilo faria sentido. E ela começou a fazer, enfim, outras mudanças aconteceram ali. Então, eu acho que é isso. Foi uhum. uma coisinha que ela viu e falou: gente, olha, eu posso fazer isso, vai fazer. Então, essas pequenas mudanças fazem um resultado gigantesco na vida. Eu acho que na vida de qualquer ser humano. Não é Uhum. só, Então, né? e é igual a Adriana falou agora, né? É a coisa sem culpa, né? Então isso que é importante, é o prazer, é o se dedicar sem culpa. A gente hoje vai ser uma live que a gente não vai estender muito. Então, assim, quem tem histórias ou mensagens, manda pra gente agora aqui, que eu até dúvidas, se a pessoa quiser conversar. A gente falou de muita coisa legal, que a gente falou das terapias, para se dedicar, a gente falou da questão Sim, de ter o lembrar pelo menos uma vez por semana. A gente falou do tempo nas terapias, o quanto que você pode dedicar a isso para coisas suas, isso ajuda bastante, né? De você saber que esses recursos existem, né? Tem muita literatura sobre isso, então isso é legal. E é um fato, quem trabalha, igual a gente trabalha com várias famílias, a diferença é nítida.
Quando a pessoa está bem, o filho vai muito bem. Quando a pessoa não está bem, o filho pode estar nas melhores terapias, com a maior rotina de todas, e que ele não evolui bem. Porque ele precisa muito, né? Esse cordão umbilical depois do nascimento, ele existe, né? Que essa Sim. demanda e essa nutrição que a criança precisa desse estar bem. Então isso faz parte também de tudo, né? Então isso faz parte de tudo. Deixa eu ver se aqui tem mais um pouquinho. Um que a gente viu aqui que eu achei bem legal, que é um caso. Eu estou lendo as mensagens, porque eu estou olhando para Tá. outra tela, hein, pessoal? Que eu consigo ver melhor aqui. Que é falando da questão aqui de que eles, como casal, eles têm uma cuidadora, que isso ajuda na questão. Então isso também é legal, né? Se você tem acesso a isso, né, Curi? Sim. Eles têm essa possibilidade. Porque tem pessoas que às vezes tem a questão que é. Acho que isso é importante quando a gente fala das lives e a gente fala de recursos e ferramentas, como a gente está falando agora, que é a coisa assim, tem pessoas que às vezes não têm acesso, infelizmente. Então a pessoa vai Uhum. criando, tem pessoas que às vezes a condição financeira, a rotina. Eu tenho pais que os pais cuidam do filho que tem T21, cuida de mais outros 2 filhos, cuida do pai que está doente. Então, assim, não é disso que a gente está falando, mas quem tem acesso, tem pessoas que têm condição e têm acesso a isso, eles não lançam a mão disso, né? De um cuidador, ou de uma babá, ou de alguém da família, porque a Sim. pessoa acha que ela tem que agregar tudo ali nela, né? E, poxa, em nenhum momento eu posso deixar. E isso eu já vi uma vez, uma vez até a mãe expressou isso, né? Que era uma criança que não tinha T21, ela tinha uma condição bem grave, né? E Uhum. aí ela falava sobre isso, falava assim, poxa, eu não posso sair para jantar com meu marido se meu filho está acamado. Meu filho deve estar acamado com uma condição crônica, que é uma condição que, infelizmente, não vai se reverter. Como que eu vou sair para jantar? Como eu vou fazer algo com meu marido se meu filho está acamado? Daí o que eu falei para ela foi o seguinte, mas qual que você acha que é a opinião que seu filho teria de você falando isso? Você acha que ele ficaria feliz de saber disso? Que você está deixando de aproveitar com o pai dele porque ele está acamado? Então você acha que essa é a medida melhor para ele? Você acha que é assim que ele vai enxergar? Então é algo que ela trabalhou, isso melhorou muito, porque ela entendeu isso, falando, não é o que seu filho gostaria para você. Se coloca no lugar dele, se é assim que ele gostaria, porque ela tinha uma culpa muito grande. Então ele não conseguia aproveitar, sair com o marido, pensando que o filho estava acamado numa condição ali que, infelizmente, é reversível. Então, tudo bem, isso é um caso extremo, né? Não é assim que a gente vê na T21. Sim. Mas é uma coisa que a gente tem que sempre retrabalhar isso, né? Será que essa é a visão do meu filho? Será que ele é assim que ele gostaria que eu estivesse aproveitando, vivendo? Então, esse é o que é o caminho, né? E a gente aproveita muito mais. Então, tem muitas famílias que eles têm recursos, né, de uma rede de apoio e não usam pela culpa ou pela coisa que, eu não posso, né? Eu não posso me dar esse direito. E a gente não pode deixar a culpa ser maior do que o bem-estar nosso, né? É porque eu falo, né? Eu falo que eu sempre falo para as mães, às vezes, eu brinco, né? O ser egoísta, vamos dizer assim, o olhar para si, não é um egoísmo Uhum, ruim, é um egoísmo muito bom e que a criança precisa vivenciar aquilo também. Porque a partir do momento que você uhum, vivencia, porque criança é nosso espelho. Então, a partir do momento que eu me cuido, que eu me olho, que eu me vejo, as minhas filhas estão enxergando dessa forma também. E o que elas vão querer fazer? Elas vão você vira querer o repetir o exemplo. padrão. Agora, a partir Vira do o exemplo. momento que eu não faço isso, onde isso pode influenciar? Pode influenciar lá na frente, em crianças que têm baixa autoestima, em crianças Uhum. que podem vir a ter uma depressão, A ansiedade, insegurança, né? a insegurança, né? Então a gente tem Uhum, vários fatores que a gente vai repercutir lá na frente. Então, se eu já estou cuidando disso agora, e criança até os sete uhum, anos, o cérebro ainda está na formação, né? Está se formando. Então, tudo que você manda de uhum. informação ali é maravilhoso. É uma É o esponjinha. conceito. Chega. A informação Não, e o chega. exemplo vale mais do que tudo, né? E uma coisa que tem desse autocuidado, né? Tem uma coisa que eu achei muito legal, como uma pessoa falando que o exemplo, que é o exemplo do avião, né? Do cair as máscaras na emergência, que primeiro quem coloca são os adultos, depois você põe as crianças, né? E é esse conceito, né? Se você não estiver bem, você não vai ajudar ninguém em volta, né? Então Não é a faz. questão, olhar primeiro e depois vai fora. Eu vou fazer algo que vou deixar você falando sozinho, enquanto eu vou soltar um gato que tá preso aqui onde que eu Tá. estou, o meu gato, e ele tá miando, não sei se tá saindo áudio aí. Deixa eu soltar a pessoa aqui, mas dá uma lida aqui que eu adorei a mensagem aqui da. Não sei se você consegue voltar aí, Pri, que é a mensagem da. Acho que Ju, que ela mandou aqui falando sobre o cavalo que ela comprou depois da terapia. Dá uma olhada. Deixa eu soltar meu gato, senão vai ficar miando aqui a live inteira. Estou conseguindo ver as mensagens. Mas eu não tô conseguindo ver essa da que o Alex falou. Não consigo ver daqui. Não consegui ver. Não consigo. Mas Pronto, pessoal, desculpa. eu falei que eu não consegui ver a mensagem, mas o que Ah, mas eu vou voltar aqui, olha. Eu tinha a volta. mensagem aqui, ó. O que que é? Enfermeira Julie.
Vieira, né? Ah, Julie, olha, que depois de mais de um ano comecei a fazer terapia e depois adquiri um cavalo que era meu sonho. E agora estou voltando com projetos incríveis na minha vida. É isso, né? É um exemplo aqui, né? Que, E a poxa, coisa você flui. É tem ali. impressionante, né? Como flui. Não, o quanto você muda a família, né? Muda o conceito com o filho vê a mãe feliz, então, putz, é um outro conceito, é uma outra forma. É disso aqui que a gente está falando, né? Então, acho que essa live é muito para isso. Essa live vai ficar gravada, então, assim, se você conhece famílias e mães que estão acontecendo que às vezes vale a pena ouvir isso, porque parece algo muito simples para algumas pessoas. Para quem está muito alinhado e conseguiu fazer igual a Pri, que conseguiu passar por tudo isso e hoje tem uma maturidade, parece simples, né? Mas para muitas mães Não que é estão nesse momento mais complexo. difícil, que estão nos 2 primeiros anos, às vezes isso não é tão óbvio. Às vezes ela não enxerga isso, né? E aí às vezes acaba aquela questão do filho, que vai te trazer prazeres de várias maneiras e desafios, acaba virando como se fosse um castigo, né? Então assim, eu tenho que levar isso daqui, é como se fosse uma penitência, e não é. Né? O filho está ali para alegria e para construção e para engrandecimento da Exatamente. família, né? Então acho que esse é o grande ponto, né? Se você tinha mais alguma mensagem aqui que eu E deixei algo para que eu trás? acho muito legal, assim, que acontece muito comigo, então essa é uma Uhum, particularidade minha dentro do meu trabalho, crianças que ficam muito doentes, né? Adoecem muito, uhum, aquele sistema imunológico baixo, e quando nós vamos ver, a frequência da família não tá muito legal. Então, muitas questões, às vezes, a gente vê daquela imunidade mais baixa, a gente sabe se você pensar coisas negativas ou assistir coisas negativas, isso é comprovado cientificamente, não sou eu que estou falando, você diminui a sua imunidade. Né? Então, se você uhum. assistir 2 horas, por exemplo, de notícias ruins, isso vai diminuindo sua imunidade. Diminui em 12 horas, em 18 horas, em 24 horas. Então, assim, você tem aquela criança que às vezes você começa a conversar com a mãe, você vai orientando, falando essas coisas, falando assim, mas você se cuida, como que é seu dia a dia? A mãe começa a molhar a plantar, né? Aquela sementinha devagarzinho, e aquela criança também, óbvio, com os cuidados médicos e tudo mais, mas a mãe começa a perceber, a imunidade da criança começa a ficar melhor. Porque tá tudo Uhum. ligado, né? A epigenética, o ambiente que a gente vive, as pessoas com quem a gente se relaciona, o que eu penso, tá tudo ligado para o nosso adoecimento ou para nossa saúde, né? Nossa saúde. Não, perfeito. Olha, assim, acho que a gente conseguiu abordar muita coisa legal que a gente queria, né? Nosso objetivo de hoje era fechar essas discussões sobre a questão da maternidade dentro da T21, mas maternidade de forma geral, né? A questão de ser mãe é um mês que para a gente é bastante importante, porque sem uma estrutura familiar ali legal, onde as pessoas da família estão bem, não há terapia, não há clínica, nem no Elo 21, ou seja, onde for que a pessoa esteja, ela não vai ter um desenvolvimento adequado. Então, é muito importante para a gente que a família esteja bem. A gente quer sempre aproveitar esse mês para recordar isso, né, dessa importância do cuidar de si. E aí, seja a mãe, o pai, a avó, quem tiver, a gente tem que lembrar para a vida isso, né? Quem é a primeira Uhum. pessoa que tem que preocupar com a felicidade, e não é de forma egoísta, né, mas é a gente mesmo. Se a gente estiver bem, se nossa cabeça estiver bem, se a gente estiver no lugar com nossos sonhos em dia, com os nossos desejos em dia, tudo em volta vai se tornar muito mais fácil, né? Então as coisas vão fluir melhor. A gente passou aqui por várias questões, então acho que deixar algumas mensagens que são essas, olha, tem pessoas hoje dedicadas a isso, então para quem é mãe, quem recebeu a notícia que tem um filho com alguma condição, que tem uma necessidade maior, ou mesmo quem tem uma maternidade sem nenhuma intercorrência, mas que teve que mudar a rotina, porque o filho muda a rotina, né? Você tem Sim, uma filha com T21 e outra sem, né? Então você sabe disso, né? Então muda a rotina. Então tem pessoas hoje dedicadas a isso. Tem muito material na internet falando sobre isso. Então não deixe de procurar essa ajuda. Isso não é uma ajuda no sentido de, putz, eu não estou conseguindo sozinha, mas é a questão de alguém que vai te fortalecer em algo em quem ela tem experiência, porque ela encontrou e às vezes conversou e tem técnica de várias famílias, né? Então isso é legal porque te traz recurso. Então não deixe de procurar, porque às vezes tem muitas soluções boas ali que podem te ajudar. Aproveite o tempo das terapias para dedicar para coisas para você quando possível, né? E não esqueça ali de uma vez por semana, uma vez por mês, parar e lembrar. Putz, olha, o que eu fiz para mim? O que eu fiz de coisas que eu gosto? O que eu fiz que me deu prazer essa semana? Para a gente não deixar ser envolvido pela rotina, né? Pela exatamente. rotina de achar igual a mamãe colocou aqui nas mensagens, que aquela ideia que não, eu tenho aquele conceito que eu tenho que me dedicar 24 horas por dia, né? Você vai se dedicar 24 horas por dia. No momento que você se dedicar a você também, você está se dedicando para o seu filho, né? Então Com você vai certeza. somar só ali, né? Não vai deixar.
Pessoal, tem mais mensagens, mas eu vou pedir para a Pri encerrar e falar um pouquinho sobre as mensagens dela, que a gente queria uma coisa bem legal, queria uma mensagem legal, queria uma live mais curta para quem quiser mandar para mães que conheçam, para amigas que conheçam, que às vezes precisam um pouco desse conceito. A gente vai deixar, vai ficar gravada essa live no YouTube, a gente vai deixar lá gravada lá também para quem quiser ter acesso, né? E se dentro dessa temática vocês quiserem outras coisas, coloca na mensagem do vídeo, coloca na mensagem aqui, que a gente está aceitando todas as sugestões, né, Pri? De que vocês queiram para a gente Sim, com discutir, certeza. debater, trazer profissionais, e tem muita coisa legal. E não deixem de aproveitar, né? Não deixem de aproveitar os filhos, né? Porque passa tudo muito rápido, né? Então, se a gente não se dedica a gente mesmo, as patologias, as condições, as terapias, tudo que a gente tem que aprender vai ficando maior do que a criança, né? E isso é péssimo, porque senão nossos filhos vão perdendo espaço dentro do contexto, né? Então, acho que isso é legal, e a dedicação em si, sem culpa, acho que é a grande mensagem, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo e agradecer a todo mundo que participou da live com a gente, né? Com certeza, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, que puderam participar, e dizer para vocês, cuidem de vocês, porque isso eu acho que o segredo maior é o se cuidar para cuidar bem do outro. Eu não consigo cuidar bem do outro se eu não estou bem comigo mesma. E contem comigo, quem precisar de uma conversa amiga, de conversa de mãe para mãe, eu fico à disposição. Tem mães que às vezes me procuram grávidas para saber como que é, como que foi, o que que aconteceu, né? E de verdade eu faço isso de coração, porque para mim é um prazer poder estar contribuindo com cada família. Eu acho que quanto mais a gente puder se doar, eu falo, mais espaço cabe dentro da gente para aprender mais conceito, mais informações novas chegam até a gente. Então, para mim, é um enorme prazer poder estar aqui doando para vocês um pouco do que eu faço, de conhecimento e troca mesmo. Obrigada, obrigada pela oportunidade de você, Alex, de poder estar aqui, da equipe da Não, a Elo gente, também. E contem comigo para o que vocês precisarem. agora é uma equipe sóbria, tá? Você faz parte da família, acabou. Agora você está mais do que batizada e está com a gente, e é maravilhoso. E é isso, pessoal. Olha, felicidade sem culpa, cuidar de si, façam essa experiência que ainda não fez. Espero que a gente possa ter contribuído, assim, nem com uma fagulhinha, para alguma pessoa pensar um pouco no assunto e curtir. Não tem soluções fáceis, né, para a vida, né? Então, assim, a gente tem que buscar. Ser feliz é um processo ativo, né? Ser feliz não é um processo passivo, né? É uma coisa que vai cair no seu colo e alguém ou algo vai te fazer feliz, né? A gente tem que estar ali disposto, atrás e buscar e ser capaz de fazer isso sem culpa, né? Então, para todos que participaram da live, assim, muitíssimo obrigado. Para quem a gente às vezes passou uma mensagem que não leu, a gente vai ler depois com calma todas elas. Quem tiver alguma questão, alguma dúvida que queira colocar no vídeo, sugestões, coloquem. Tem muita coisa legal a ser feita. Busquem ali as coisas que vocês gostam, porque a gente precisa de todo mundo bem. Então, todo mundo Exatamente. bem, os filhos, as crianças todas vão estar bem também. Tá bom, pessoal? Olha, ótima noite para todos. Obrigadão por todos que participaram. E sempre que precisar da gente do Elo, a gente está por aqui. Tá bom? Fiquem bem todos. Obrigada. Ótima noite. Pri, brigadão, Tchau. brigadão pela live, viu? E agora eu vou tentar Imagina. desligar a live e ver se vai dar tudo certo aqui. Tá bom? Tchau, Pessoal, tchau. tchau, tchau. Tudo de bom.